Provavelmente você já ouviu falar por aí que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mas será que essa frase faz sentido? Será que ela está correta e de onde surgiu esse termo? Para saber a resposta de todas essas perguntas, é só assistir esse vídeo até o final. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje nós vamos falar do eixo intestino-cérebro. Quem me segue no Instagram já deve saber que o meu projeto de pesquisa de mestrado, que se tornou meu projeto de pesquisa do doutorado, é sobre o eixo intestino-cérebro e o impacto da microbiota intestinal na doença de Parkinson. E por estudar esse assunto e ler muito sobre isso, eu vejo muitas barbaridades sendo faladas sobre esse assunto. Por isso eu vim esclarecer algumas coisas. A primeira delas é de onde surgiu esse termo segundo cérebro. A segunda é se há de fato uma comunicação do intestino com o cérebro. E a terceira é se o intestino é realmente a causa de vários transtornos mentais, como vem sendo falado por aí. Então vamos começar com a origem desse termo que se refere ao intestino como segundo cérebro. Esse termo, segundo cérebro, para se referir ao intestino, ele surgiu quando houve a descoberta do que a gente chama de sistema nervoso entérico. O que é o sistema nervoso entérico? É uma rede de neurônios que se localiza na região gastrointestinal e controla o funcionamento, a atividade do trato gastrointestinal. Esse sistema nervoso entérico, ele trabalha tanto de forma conjunta com o sistema nervoso central, já que ele é parte do sistema nervoso, então ele trabalha sob o comando desse sistema nervoso central, mas também de forma independente. Então esse sistema nervoso entérico, ele é responsável, por exemplo, pela nossa digestão, pelo controle dos movimentos peristálticos, pela produção de neurotransmissores. Então várias coisas acontecem ali no sistema nervoso entérico. Apesar de surgir na época do descobrimento do sistema nervoso entérico, esse termo segundo cérebro ele ganhou popularidade apenas em 1998, quando Dr. Michael Gershon, o neurocientista da Universidade de Columbia, publicou um livro chamado The Second Brain, ou seja, segundo cérebro. E no livro, o Dr. Michael, com outros pesquisadores colaboradores, eles deram bastante ênfase na quantidade de neurônios que nós temos no sistema nervoso entérico, que são aproximadamente 100 milhões de neurônios, ou seja, uma quantidade semelhante à medula espinhal. Portanto, o único motivo deles terem chamado o intestino de segundo cérebro é a quantidade de neurônios. Então, ele não está comparando as funções intestinais com as funções cerebrais, hora nenhuma. O intestino, ele não é a única região do corpo que recebe um apelido desse tipo. Para quem é fisioterapeuta, por exemplo, a gente sempre estuda que os músculos da panturrilha, eles são chamados de segundo coração. Por quê? Porque o coração bombeia o sangue e quando a gente contrai os músculos ali da panturrilha, eles são importantes para jogar o sangue para cima, atuando como uma bomba, que é o coração. Então, eles chamam a panturrilha de segundo coração, assim como chamam o intestino de segundo cérebro devido à sua grande quantidade de neurônios. Então, eu, pessoalmente, não acho que esse apelido seja um problema. A gente só não pode extrapolar as suas funções e a sua importância. Apesar de não ser tão falado, o sistema nervoso entérico ele é uma parte do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, a gente sempre fala de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Só que existe essa terceira divisão, que é o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico ele é dividido em dois plexos. Então, na parede do intestino, nós temos camadas de músculos que fazem esse intestino se movimentar e entre essas camadas nós temos os neurônios. Então, nós temos dois plexos. O plexo mioentérico ou de Auerbach, que está localizado entre duas camadas de músculos, a camada circular e a camada longitudinal. E a principal função desses neurônios é fazer esses músculos se movimentarem, é inervar esses músculos e fazer com que esses músculos se movimentem, porque quando o alimento chega ali dentro, esse intestino precisa se movimentar para expulsar os restos alimentares. Então, quem controla esse movimento é esse plexo mioentérico. O segundo plexo é o plexo submucoso, ou plexo de Meissner. Esse plexo submucoso está abaixo da camada que se chama mucosa, então por isso submucoso, ou seja, entre a mucosa e a camada muscular circular. As duas principais funções desse plexo submucoso é controlar a secreção
e a circulação de sangue nessa região. Ou seja, controla a liberação de substâncias para dentro do lúmen, ou seja, para dentro da cavidade intestinal. E essas substâncias são substâncias que vão atuar, por exemplo, no processo de digestão. Então, nós temos ali receptores nervosos que, quando entra um alimento, ele consegue perceber que tipo de alimento é aquele e o que precisa ser secretado ali dentro para que haja a digestão daquele alimento específico. E o controle da circulação sanguínea, ela é muito importante, por exemplo, para a absorção de nutrientes, porque o nutriente ele é absorvido ali nas microvilosidades intestinais para dentro da corrente sanguínea. Então, no momento de absorção, eu preciso ter um aumento da circulação sanguínea naquele local. E quem controla a dilatação desses vasos é o plexo submucoso. Esse mapa, que mostra a anatomia do sistema nervoso entérico, ele faz parte do Neuromapas, que é uma coleção de 84 mapas mentais que explicam de forma didática, simplificada e ilustrada todo o conteúdo de neuroanatomia e neurofisiologia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Então, de forma geral, o sistema nervoso entérico tem como funções a motilidade intestinal, o controle da secreção, a absorção e controle do fluxo sanguíneo. A segunda questão que eu quero esclarecer é se existe de fato essa comunicação do intestino com o cérebro. Mas antes, comenta aqui embaixo o sistema nervoso autônomo para eu saber se vocês querem um vídeo explicando as diferenças e semelhanças entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Sim, existe uma comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro, mas essa comunicação ela não é exclusiva do intestino com o cérebro, do cérebro com o intestino. Vamos pensar antes qual é a principal função do sistema nervoso. Eu já falei isso em outros vídeos, a principal função do sistema nervoso é perceber tudo o que acontece à nossa volta e responder a esses estímulos. Como a função do sistema nervoso é perceber tudo o que acontece à nossa volta, ele precisa o tempo todo estar monitorando cada centímetro quadrado do nosso corpo. Então, todas as regiões do nosso corpo se comunicam com o sistema nervoso central e o sistema nervoso central se comunica com essa parte, com todas as partes do nosso corpo. Vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa pele. Imagine que a minha blusa encosta aqui na minha pele. Eu só tenho consciência de que encostou porque houve uma comunicação da minha pele com o meu cérebro. O meu cérebro vai processar essa informação e vai fazer com que eu reaja, que pode ser não fazer nada ou puxar a manga da blusa. Isso é uma reação, uma resposta àquele acontecimento. Mas aqui na minha pele eu tô sentindo temperatura, eu tô sentindo se tá ventando, se tá calor, se tá frio, se tá tendo pressão, se tá apertando, se não tá, enfim. Mas vamos imaginar que agora um inseto vai pousar na minha mão. Eu vou reagir de forma diferente, porque o estímulo foi diferente. Então, o sistema nervoso o tempo todo ele está percebendo e processando respostas adequadas ao que está acontecendo. Então, o intestino, ele se comunica com o cérebro? Sim, ele se comunica, mas ele não é o único privilegiado que se comunica com o cérebro. Só que em relação a essa comunicação, o intestino, ele tem diferentes formas de se comunicar com o cérebro. As outras regiões, na maioria das vezes, é um tipo de comunicação mais direta, através de nervos. O intestino, ele tem algumas outras formas de se comunicar, que são as vias neurais, ou seja, os nervos. Que nervos são esses? O principal nervo que desce lá do sistema nervoso central e vai para o nosso intestino é o nervo vago. O nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, que inerva o nosso intestino. Mas nós também temos fibras do sistema nervoso autônomo simpático que também vão descer e inervar o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal de forma geral. Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, através do nervo vago, estimula as funções do trato gastrointestinal, já que o parasimpático é ativado nos momentos de descanso e digestão. Então, ele ativa esses processos de digestão, absorção, etc. Já o sistema nervoso autônomo simpático, que são aqueles momentos de luta ou fuga, essas fibras simpáticas, elas vão inibir o funcionamento do trato gastrointestinal, já que esse funcionamento não é prioridade nos momentos de luta ou fuga.
Além disso, o intestino também se comunica com o cérebro através da sua produção de neurotransmissores. A maior parte dos neurotransmissores que são produzidos no intestino são usados ali no intestino. Como o sistema nervoso entérico possui 100 milhões de neurônios que formam uma rede, eles formam uma rede porque eles são capazes de se comunicar uns com os outros. E essa comunicação só é possível graças a essa produção de neurotransmissores. O intestino, ele é a região no nosso corpo onde nós temos mais células do sistema imunológico. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas tudo que a gente põe na boca, põe a mão suja, põe a mão no celular e põe a mão na boca, pega comida que às vezes está contaminada, põe na boca, e tudo isso desce pelo trato gastrointestinal e vai parar lá no intestino. Então, por isso, por ter contato com tudo que entra no nosso corpo, o intestino é a região que nós mais temos células de defesa, células do sistema imunológico no nosso corpo. E essas células do sistema imunológico, elas produzem citocinas pró- e anti-inflamatórias, liberam esses mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, que podem atravessar a barreira hematoencefálica e entrar em contato com o sistema nervoso central. Então, pode haver também essa comunicação. Outra forma de comunicação do intestino com o cérebro é através do sistema hormonal, ou seja, o sistema endócrino. Na parede intestinal, nós temos várias células que são produtoras de hormônios. E como a gente sabe, os hormônios eles são liberados na corrente sanguínea. E de novo, esses hormônios que caem na corrente sanguínea conseguem também atravessar a barreira hematoencefálica e entrar em contato com o sistema nervoso central. E isso é muito importante e necessário para a regulação do nosso apetite, do nosso humor. Então, por exemplo, a grelina, a leptina, a colecistoquinina, que são hormônios produzidos no intestino, entram em contato com o sistema nervoso central, principalmente a região do hipotálamo, e o hipotálamo vai perceber se a gente está com fome, se a gente está satisfeito, e vai nos estimular, ou seja, a nossa resposta vai ser parar de comer ou comer mais. Então, o nosso apetite, o nosso comportamento alimentar, ele é controlado pelo sistema nervoso central, que percebe a produção desses hormônios lá no intestino à medida que nós nos alimentamos. E a última forma de comunicação do intestino com o cérebro é através da microbiota intestinal. Microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos, sendo que a maioria deles são bactérias, e essas bactérias produzem metabólitos que também podem cair na corrente sanguínea e influenciar o funcionamento do sistema nervoso central. E por fim, eu quero falar da correlação da saúde intestinal com os transtornos mentais e doenças neurológicas. Milhares de estudos recentes mostram uma correlação entre a saúde intestinal e o diagnóstico de doenças do sistema nervoso e transtornos mentais. Qual é a questão que nós temos que ter cuidado aqui? Ter correlação não quer dizer que existe uma relação de causa e consequência. Ou seja, eu observar que a maioria das pessoas que desenvolvem doença de Parkinson vivenciaram problemas intestinais, como por exemplo a constipação durante grande parte da sua vida, não quer dizer que a causa da doença de Parkinson seja exclusivamente o problema intestinal. Ele pode ter relação? Provavelmente, mas isso não quer dizer que ele seja a causa da doença. E um dos motivos que nós não podemos afirmar isso é que o intestino, como ele é essa porta de entrada de tudo que entra no nosso corpo, ele acaba influenciando muitos aspectos da nossa saúde. Então, para fazer uma pesquisa, é difícil a gente isolar essa questão intestinal de todo o resto que acontece na nossa vida. Até mesmo porque a maioria das doenças tem causa multifatorial e não apenas uma causa. Tudo isso para dizer que o cérebro e o intestino, eles estão sim conectados, mas o nosso corpo tudo está conectado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para me ajudar com o crescimento do canal, e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!